Bom, vamos mergulhar hoje na sabedoria de Dale Carnegie para entender o que de fato significa ser um líder. Para quem quer inspirar e motivar uma equipe de verdade, este material aqui é um ponto de partida excelente. Vamos imaginar uma cena bem comum. Uma pessoa é simplesmente fantástica no que faz. Domina a parte técnica, entrega resultados incríveis. E aí, claro, vem a promoção. Só que tem um detalhe. As habilidades que levaram essa pessoa ao topo, geralmente de um ótimo executor, não são, nem de longe, as mesmas que ela vai precisar para ser um grande líder. E é exatamente aí que o desafio começa. Essa transição, sabe? Se ela não for bem pensada, acaba jogando os novos gestores em duas armadilhas bem clássicas. Dois extremos que, por mais que pareçam o oposto um do outro, são péssimos do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada? E é aqui que a coisa fica interessante. Não importa se é o chefe bonzinho demais ou rígido demais, a raiz do problema costuma ser a mesmíssima coisa: insegurança. O chefe bonzinho tem medo de não ser querido. Já o chefe rígido tem medo de não ser respeitado. Os dois medos vêm daquela incerteza de como liderar do jeito certo, e isso leva a atitudes que no fim do dia só destroem a confiança e o astral da equipe. Tá, então como é que se escapa dessas armadilhas? O primeiro passo, mais fundamental, é entender uma diferença crucial que os líderes de verdade sacaram há muito tempo. A diferença entre gerenciar e liderar. E não é a mesma coisa. Pensa assim, gerenciar é sobre processos, sobre garantir que as tarefas sejam feitas direitinho e seguindo as regras. O foco está no como. Agora, liderar é sobre pessoas, é sobre inspirar a criatividade, dar autonomia e focar no porquê. A gente vê aqui, né? É uma mudança total de mentalidade. Sair do controle do trabalho para capacitar as pessoas que fazem o trabalho. E essa frase do Carnegie resume tudo perfeitamente. A habilidade de enxergar o potencial em cada um, de acreditar na pessoa antes mesmo que ela acredite em si mesma. É essa a essência. Liderança de verdade não tem a ver com planilhas ou processos. Tem, e sempre vai ter, a ver com gente. E essa mentalidade focada nas pessoas nos faz repensar toda a estrutura de uma organização. Vamos explorar agora um modelo que simplesmente vira a hierarquia tradicional de cabeça para baixo. Bom, essa aqui é a pirâmide que a maioria de nós conhece bem. O poder vem de cima para baixo. Os funcionários servem os supervisores, que servem os gerentes, e por aí vai, até chegar no topo. E o cliente? O cliente muitas vezes fica lá na base, esquecido, como se fosse o último da fila. Mas a filosofia do Carnegie inverte essa lógica completamente. Olha só, na pirâmide invertida, o cliente está lá no topo. E o papel de cada nível de liderança não é ser servido, mas sim servir quem está abaixo, tirando os obstáculos do caminho, dando suporte para que a linha de frente possa atender o cliente da melhor forma possível. O líder vira um facilitador, não um chefe que manda. É isso que a gente chama de liderança servidora. A pergunta que um líder servidor se faz todo santo dia não é o que minha equipe pode fazer por mim, mas sim o que eu posso fazer pela minha equipe hoje. O foco sai do poder e vai para o serviço, sai do ego e vai para o crescimento dos outros. É uma virada de chave. E para servir as pessoas do jeito certo, é preciso entender o que move cada uma delas. Se liderança é sobre gente, então a habilidade mais importante que um líder pode desenvolver é entender a motivação humana de verdade, que vai muito, mas muito além do dinheiro no fim do mês. Muitos gestores ainda caem na armadilha de achar que um bom salário resolve tudo. Mas olha, embora o dinheiro seja importante, claro, a pesquisa e a vida real mostram que o que realmente impulsiona o engajamento e a vontade de fazer um trabalho excelente são fatores muito mais profundos, muito mais humanos. O Carnegie identificou 5 fatores essenciais: ser reconhecido como um indivíduo único, sentir orgulho do trabalho que faz, ter aquele sentimento de pertencer a algo maior, ser tratado com justiça e, claro, ter espaço para dar ideias. Essas são as chaves psicológicas para destravar o potencial e a paixão das pessoas. Pensa no dinheiro como se fosse a base, o alicerce de uma casa. A gente pode chamar de fator de satisfação. A falta dele gera um problemão, uma insatisfação enorme, mas só a presença dele não gera motivação de verdade. Ele pode até impedir que as pessoas peçam as contas, mas não vai fazê-las acordar de manhã super animadas para dar o melhor de si. Ok, mas como aplicar tudo isso sobre motivação no dia a dia? Existe uma ferramenta bem prática e muito poderosa que ajuda a fazer exatamente isso. Todo mundo já ouviu falar da regra de ouro. Trate os outros como gostaria de ser tratado. É um ótimo começo, mas tem uma falha.
Ela parte do princípio que todo mundo quer ser tratado igual. A regra de Platina dá um passo além, um passo muito mais empático. Trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Ela reconhece que cada pessoa é um universo e que a verdadeira empatia está em entender e atender às necessidades de cada um. Usar a regra de Platina na prática significa ser um observador curioso. É tirar um tempo para entender, essa pessoa aqui, ela prefere um feedback por escrito ou uma conversa? O que motiva ela é um reconhecimento em público ou um desafio bem complexo para resolver? Quais são os sonhos de carreira dela? Quando um líder adapta a sua abordagem a cada pessoa, ele demonstra um nível de respeito que cria uma lealdade e um desempenho que são fora da curva. E quando a gente junta todas essas peças, fica claro que liderança é muito mais do que bater metas ou entregar relatórios. No final das contas, o que realmente fica é o legado, o impacto que um líder deixa na vida das pessoas. O verdadeiro legado de um grande líder não está nos projetos que entregou ou nos lucros que gerou. Está nas pessoas que ele ajudou a crescer, nas carreiras que ele impulsionou e na confiança que ele inspirou. É sobre criar um lugar onde as pessoas não só atingem resultados, mas se tornam versões melhores de si mesmas. E é com essa reflexão fundamental que a filosofia de Carnegie nos deixa. No fim, não é só uma escolha de profissão, é uma escolha de caráter. Que tipo de impacto se quer deixar no mundo? Que tipo de líder se escolhe ser? A resposta para essa pergunta vai definir não só sucesso, mas principalmente o legado.